Muitas vezes, para nós entendermos um assunto bíblico que lemos, é preciso que conheçamos o fundo histórico e as circunstâncias daquela época em que tudo aconteceu. É o que acontece quando lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 6, e os versículos de 4 a 6. Quando muitos cristãos leem aquele assunto ali e fica se perguntando: mas não há perdão para aqueles que se desviam? Não há perdão para aqueles que apostatam da fé? Bom, é onde vamos entender o fundo histórico e o que de fato aconteceu. Mas logo direto vamos dizer: há perdão para tudo que a pessoa pratica de errado aqui nesse mundo, enquanto estivermos vivendo o maravilhoso tempo da graça. Há perdão para tudo, porque quem garantiu isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e nós estamos hoje na terceira gravação a respeito daquele assunto que começou com a blasfêmia contra o Espírito Santo e temos que dar muitos outros detalhes sobre esse assunto que estamos tratando. Então vamos lá. Bom, o que diz ali em Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6? Diz o seguinte, o escritor escreve ali: é impossível que aqueles que já foram iluminados, provaram a boa palavra de Deus, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram os bens futuros, bens vindouros. É impossível que seja renovado para o arrependimento, porque de novo eles estão crucificando o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Bom, é aí onde temos que compreender o fundo histórico. Bom, começa por aqui. Por isso é que foi escrito a carta aos Hebreus. O Espírito Santo usou aquele escritor para escrever exclusivamente aos hebreus, mas os cristãos hebreus, tá? Só os cristãos hebreus. Por quê? Porque a dificuldade era muito grande e a perseguição era muito grande por parte dos judeus praticantes que continuavam no judaísmo, e a perseguição contra aqueles judeus que se tornavam cristãos e passavam a seguir a Jesus juntamente com a igreja que já estava militando aqui na face da terra. A dificuldade era tão grande que houve aquele primeiro concílio em Jerusalém, como está escrito em Atos 15, que foi decidido ali quem era que tinha que continuar seguindo a lei de Moisés ou não. E foi dito para os cristãos gentios o que era que eles tinham que fazer. Mas os judeus cristãos, eles continuavam guardando a lei, claro, mas os cristãos gentios foi decidido ali, você pode ler muito bem. Bom, mas aí a perseguição era tão grande e a dificuldade também que muitos se desviavam, apostatavam da fé, abandonavam a fé que tinham, digamos, abraçado, que é a fé que salva, a fé em Jesus, porque a lei de Moisés foi dada para guiar o pecador até Jesus e ele se tornar um cristão e seguir o cristianismo. Mas agora vem o seguinte: aqueles que abandonavam a fé, deixavam de ser cristão para voltar a viver só no judaísmo. E agora, o que era que eles iam fazer? Bom, segundo o próprio apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, quando ele perseguia, ele
deixou claro ali o que era feito. Para aqueles apóstatas voltarem para o judaísmo, eles exigiam que eles blasfemassem. Ou seja, para ele ser recebido de novo lá na sinagoga, eles exigiam, digamos assim, que eles blasfemassem contra a fé cristã, contra o próprio Jesus, e por que não dizer contra o próprio Espírito Santo? Era assim que acontecia. O próprio apóstolo Paulo citou isso aí lá em Atos capítulo 26 e o versículo 11, quando ele estava testemunhando perante o rei Agripa, ele disse o seguinte: olha, rei, eu persegui, eu castigava os cristãos e até obrigava-os a blasfemar. Então aqui está registrado o que de fato acontecia. Aqui está o fundo histórico do assunto. Tá? Então, é por isso que o escritor aos Hebreus escreveu essa passagem bíblica e dizendo que para essas pessoas não há mais perdão depois que eles praticavam tudo isso, sabendo o que estavam fazendo. Então, mas por que não há perdão? Lá nas primeiras gravações falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus falou isso só para os fariseus. Mas agora aqui, os primeiros apóstatas que apostatavam da fé cristã, tinha essa situação, acontecia isso aqui que estamos detalhando. Então, era por isso que o agravante era muito grande. Era um grande agravante, então o apóstolo chegou a escrever isso aí. Bom, mas por quê? Uma blasfêmia com mais um agravante. Por que que não há perdão? Aqui o escritor aos Hebreus disse o seguinte: que eles fazendo assim, eles estavam de novo crucificando a Jesus. E diz o escritor aos Hebreus que fazendo assim, eles estavam pisando aos pés o único sacrifício, o único sangue que de fato abre as portas do céu para o pecador. E também fazendo assim, eles estavam ultrajando o Espírito da graça, ou seja, insultando o Espírito Santo. Então aqui está o grande agravante. E eles faziam isso conscientes, sabendo o que estavam fazendo. Então, o escritor aos Hebreus, ele usou essa expressão, que eles pecavam voluntariamente. E chegou a escrever assim: ora, se pecarmos voluntariamente, então já não resta mais sacrifício. Ou seja, a pessoa está sabendo que o único sacrifício é o sacrifício de Jesus. A pessoa está sabendo que o único caminho é o próprio Jesus Cristo, o único caminho, como ele falou. E com tudo isso, abandonar, blasfemar, pisar os pés, insultar e fazer tudo isso, então de fato a pessoa fica numa situação que o Espírito Santo não vai mais lá convencer ele da sua situação. Porque, como diz um ditado de um certo escritor, o Espírito Santo ele não vai onde não é desejado. Tá? Então aqui está. Esses detalhes de mais essa terceira gravação tratando desse assunto. Então, é por isso que o escritor aos Hebreus escreveu essa passagem bíblica, dizendo que não há perdão para esses tipos de pessoa que chegaram a praticar isso. Mas não é o caso de afirmar que o desviado não tem perdão para ele. Não. Todos aqueles
qualquer pessoa, seja lá o que ele foi, seja lá o que ele praticou, seja lá o que ele aprontou, ele experimentando o arrependimento e assumindo Jesus em sua vida, ele é perdoado e recebido, e Jesus diz que de maneira nenhuma ele lança fora aqueles que vão a ele. Bom, eu espero que eu tenha lhe ajudado com essa humilde gravação. Eu peço que você nos ajude. Dê o seu like se você gostou, porque assim o YouTube vai levar essa gravação para mais pessoas, para ajudar muitas outras pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe ricamente.